essa última estrutura de mercado chamada de oligopólio. Se alguém for a uma loja nos Estados Unidos para comprar bolas de tênis, é provável que saia de lá com uma entre 4 marcas: Wilson, Penn, Dunlop ou Spalding. Essas 4 empresas fabricam quase todas as bolas de tênis vendidas nesse país. Juntas, elas determinam a quantidade de bolas de tênis produzidas e, dada a curva de demanda de mercado, o preço pelo qual as bolas serão vendidas. O mercado de bolas de tênis é um exemplo de oligopólio. Em essência, um mercado oligopolista é aquele em que há poucos vendedores. Em geral, vendedores, uma quantidade que você consegue contar com as mãos, com os dedos das mãos. Como resultado, as ações de qualquer vendedor do mercado podem ter grande impacto sobre os lucros de todos os outros. Ou seja, as empresas oligopolistas são interdependentes de uma forma que as empresas competitivas não o são. Então aí o Menkil já coloca uma diferença importante. Então, diferente lá do mercado competitivo, as empresas oligopolistas, elas são interdependentes. As decisões de mercado de uma empresa podem criar grandes impactos sobre as demais empresas. Neste capítulo, veremos como essa interdependência molda o comportamento das empresas e os problemas que ela traz para a política pública. A análise do oligopólio oferece uma oportunidade para introduzir aqui a chamada teoria dos jogos, o estudo de como as pessoas se comportam em situações estratégicas. Estratégia refere-se a uma situação em que um indivíduo, quando precisa escolher entre determinadas alternativas, deve considerar a reação das outras pessoas à tomada de decisão. Então, portanto, estratégia aqui vem no sentido de que a situação de um indivíduo vai ser uma reação de outras decisões de outros indivíduos. Então, mais uma vez, é uma situação em que o indivíduo, quando precisa escolher alternativas, considera a reação das outras pessoas à tomada de decisões. Ou seja, como num jogo, o meu movimento vai criar uma reação no movimento do outro jogador. Por isso aí, a teoria dos jogos, que foi aí uma das áreas que o John Nash, Prêmio Nobel de Economia, inaugurou aí no século, quase no final do século XX. O pensamento estratégico ele é crucial não só nos jogos de damas, xadrez e da velha, mas também em muitas decisões empresariais. Como os mercados oligopolistas têm apenas poucas empresas, cada empresa precisa agir estrategicamente. Cada empresa sabe que os lucros não dependem apenas da quantidade que produz, mas também de quanto as outras empresas produzem. Ao tomar decisões sobre produção, cada empresa em um oligopólio deve considerar como essa decisão pode afetar as decisões de produção de todas as outras empresas. A teoria dos jogos não é necessária para compreender os mercados competitivos ou monopolistas. Em um mercado perfeito ou monopolisticamente competitivo, cada empresa é tão pequena, quando comparada ao mercado, que as interações estratégicas com outras empresas não são importantes. Então, tanto no mercado perfeito como no mercado monopolisticamente competitivo, a teoria dos jogos não é usada porque são tantos competidores que a decisão de uma empresa, a estratégia de uma empresa, não é tão importante para as demais empresas. Já em um mercado monopolístico, essas interações não acontecem porque existe somente uma empresa. Então, não existe a necessidade de você também formular estratégia, dado que você é a única empresa presente neste mercado e, consequentemente, você
não precisa interagir com nenhum outro competidor. Mas como veremos, a teoria dos jogos ela é muito útil para compreender os oligopólios e muitas outras situações em que um pequeno número de jogadores interage. A teoria dos jogos ajuda a explicar as estratégias que as pessoas escolhem, sejam jogando tênis, seja vendendo bolas de tênis. Ok? Pois bem, vamos